em que ele conta exatamente isto. Lá na década de 80, eu estava meditando sobre a presença de Deus em nós e como Ele nos dirige, nos faz cantar, nos faz viver. Não são vários deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. É o mesmo Deus que criou todas as coisas, que dá vista aos cegos, que faz paralíticos andarem, que transforma as nossas vidas em novas criaturas. Ele é o Deus que fez a terra, Ele é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Eu queria convidar aqui então a Joelma para essa primeira oração. Vamos ficar todos de pé para falarmos com Deus, nós vamos orar e assim vamos agradecer ao nosso Deus, que onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente caminhe na nossa trajetória, no nosso mundo, onde quer que os nossos passos nos levem, que o Senhor nos dirija e nos faça louvar, cantar e bendizer o seu nome. Vamos orar? Joelma, quer orar daí? Eu oro aqui mesmo. Então tá bom, então oramos juntos. Muito obrigada, Senhor Deus, porque podemos nos reunir como igreja para estar louvando e adorando o teu santo nome, Pai. Somos indignos, pecadores, mas queremos nos achegar ao teu trono de graça, purificados, limpos, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, é que nos achegamos a Ti. E te agradeço, Senhor, porque eu clamei essa semana que não tivesse chuva, que nos impedisse de estarmos na Tua casa. Obrigada por atender o meu clamor, Pai. Amém. Obrigada por me trazer em segurança aqui. Obrigada pelas bênçãos que cada irmão recebeu no decorrer da semana. Obrigada pelos livramentos que temos e não nos damos conta. Obrigada, Pai, por teu cuidado conosco, que somos imperfeitos e pecadores. Obrigada por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a Rebeca. Obrigada por mais um ano de casamento que o Senhor concedeu a Leila e Osmar. Obrigada por mais um ano de casamento que o Senhor concedeu a mim e ao Martinho. Te peço, Senhor, que o Senhor conceda, Pai, saúde para o meu esposo. Saúde física, emocional e espiritual. Amém. Para que ele venha te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Te peço pela minha filha. Muito obrigada, porque hoje eu pude rever o Adailton e a Fernanda, que eu estava com muita saudade. Muito obrigada por rever amigos queridos, irmãos amados. Amém. E aceita, Senhor, nosso culto, nossa adoração. Em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém, amém. Permaneça de pé, nós vamos ler o Evangelho. E aqui a leitura é o Osmar que faz a primeira leitura. A segunda, a primeira leitura ficou com a Cláudia. Então, vai fazer a primeira leitura conosco. Então, nós vamos ler aqui João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, no princípio é Deus, é aquele que é a palavra, aquele que nos trouxe vida e luz, Jesus Cristo. Eu convido você para fazer a leitura desse texto. Preste atenção, porque tem uma parte que nós vamos ler todos juntos. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Porque temos o direito, o poder e a glória de nos tornarmos filhos de Deus. E isso foi feito graças ao poder de Deus. João, que escreveu esse evangelho, lá no Apocalipse, escreve que ele chorava muito porque ninguém podia abrir o
o selo que estava fechado, e uma voz veio do trono dizendo: não chores, porque o Cordeiro de Deus, aquele que venceu, que estava morto e vive, abriu os seus, e Ele nos traz vida eterna e nos faz filhos e filhas de Deus. Jesus, o Senhor, ao
amém, amém. Vamos sentar, irmãos, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus que fez a terra, que dirige todas as coisas. Ele é o nosso Salvador, Ele é a luz do mundo, Ele é todas as coisas que existem, que nos sustentam, porque nele está a plenitude de toda divindade, todas as coisas foram feitas por meio dele, e como diz João, que você leu, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós estamos aqui pela graça de Cristo, pelo poder do Senhor. Eu queria convidar você agora para que esteja diante de Deus em oração, feche os seus olhos, nós vamos ter um momento de oração juntos, e vamos agradecer depois os motivos de oração, mas primeiro, feche os seus olhos, nós vamos clamar individualmente diante de Deus, aí depois eu vou convidar você aos motivos de gratidão. Temos muitos e gostaríamos de compartilhar aqui com os irmãos os vários motivos de gratidão e o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas eu convido você, antes da gente agradecer e antes da gente louvar, que você esteja diante de Deus agora, reconhecendo tudo que Ele fez por nós e tudo que Ele é. Vou deixar você um minuto aí diante do Senhor, e aí a gente vai romper esse tempo, convidando você depois para compartilharmos e contarmos o que o Senhor tem feito em nossa vida. Um minuto você com Deus, pode orar aí. Você já fez a sua oração individual de gratidão diante de Deus, mas agora a gente vai contar as bênçãos. Temos muitas, né? Vou começar aqui pelos aniversariantes do mês de janeiro. Hoje é o último domingo de janeiro e a gente tem aniversariantes do mês de janeiro aqui presentes, né? No início do mês é a Fernanda, lá no dia 3, que fez aniversário, não é isso? Eu atualizei aqui o meu arquivo, já falei com ela, então a gente já sabe que ela está aqui para agradecer a Deus pelo aniversário e pela sua vida. Então a Fernanda completou seus 15 anos no início desse mês, com certeza. Assim a gente sabe que todas as moças sempre fazem 15 anos. Depois Eunice fez seus 15 anos, que dia? 6. Dia 6. Então, a Fernanda no dia 3, a Eunice no dia 6. Depois de Eunice no dia 6 tem... Quem mais? O João dia 5. Pulei então o João. Vou botar na ordem. Então, é a Fernanda no dia 3, o João no dia 5 e Eunice no dia 6. Tem mais gente na ordem dos aniversariantes? Luísa dia 11. Oi? A Luísa dia 11. Quem mais? Tem mais alguém? Rebeca. Não, Rebeca está no 23, né? Então, A Dona Irene. Dona Irene dia 15, é isso aí. Então, agora estamos agora preenchendo esse mês de janeiro tão florido, tão cheio de colheita, tão abençoado. Então, eu sei que tem gente anotando, então pode anotar aí. Dia 3 é Fernanda, dia 5 é João, dia 6 é Eunice, dia 11 é Luísa, dia 15 é Irene e a Rebeca dia 23. E a gente está agradecendo ao Senhor. Já avisei os irmãos da Escola Bíblica Dominical que no próximo domingo a gente não vai ter Escola Bíblica Dominical por um motivo excepcional, e é uma exceção das exceções.
é porque o pastor estará fazendo uma cerimônia de bodas de 60 anos de casado. Você conhece alguém que tem 60 anos de casado? Conhece alguém? Eu conheço. Costumo estar saindo de casa, a cerimônia vai ser lá na casa deles, com a filha, com os netos, e nós estaremos lá participando desse momento junto com a Carla, e nós queremos agradecer ao Senhor por esta bênção, né? Porque sabemos muito bem que não depende de nós, nem depende da vontade humana. Deus esteve guardando, e com 97 e 92 anos, eles são a Carla para dar o testemunho. Um casal muito abençoado, muito alegre. Nós estivemos com eles, compartilhamos as suas histórias de vida, e a gente pede que você esteja orando por esse casal, para completar então essa data. Agora, tem mais gente, né? A Joelma já lembrou, tem o aniversário de casamento do Joelma, não é 60 não, né, Joelma? 28. Ainda não, 28. Está chegando, né? Quem dera. E tem também aí... Minha filha, pensei, tem 25. Demorei tantos anos para ganhar. 26, então, 28. Então, a Joelma completou os seus 28 anos de casado, e também tem a Leila e o Osmar. Porque foi o mesmo 28, eu acho. Muito bem. Então, o de vocês em outubro. Então, ainda não chegou, mas já estamos anunciando aí. Isso já é propaganda, né? A gente agradecer a Deus por todas essas bênçãos. Alguém tem mais motivos de gratidão além desses todos que eu já falei? Se tem mais algum, levante a mão, pode contar. Contamos as bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Então, está ali, Eunice. Conta aí, Eunice. Domingo passado eu falei sobre o meu primo, o missionário Gerson, e eles vieram, né, de Amapá para Piracicaba, procurando um tratamento no caso dele, né? E daí ele colocou até no Facebook a gratidão dele, porque eles não chegaram com tudo certo, eles foram à procura, foram na UPA, no posto de saúde lá, não sei como chama, e Deus abençoou tanto, preparou isso para ele, que ele conseguiu já marcar, e tinha um médico, cardiologista no local, que a moça de última hora colocou eles para consulta com o cardiologista. Então, só por Deus, a atendente lá falou isso, só por Deus, porque é difícil. Então agora ele já está, né, com encaminhamento, e vai depender, não sei como é que funciona, mas a chamar ele para fazer o exame. Amém. A gente está orando aí pelo Beto Queiroz, que está aqui pertinho, marcando, transfere, estamos tentando. A gente vê o tamanho da bênção, né? O missionário saiu lá do Amapá, foi para São Paulo, chegou na hora que estava marcado. Então aí a gente já sabe que é bênção sobre bênção, graça sobre graça. Então a gente agradece a Deus. Só uma coisa importante, Eunice, ele está sozinho na viagem? Não, está com a esposa. Com a esposa. E está ficando na casa do filho que mora em Piracicaba. Então, vamos orar por ele, pela esposa, pelo filho, nesse momento aí do cateterismo. A gente sabe como funciona, e nós continuamos também orando pelo Werner, pelo Beto, por todos aqueles que estão aí precisando de um novo coração do Pai, e sabemos que Deus está cuidando com a sua providência. Tem mais algum motivo de gratidão? Mais algum? Gratidão seria, né, o mês de janeiro todo, filhos vieram, voltaram, e graças a Deus todo mundo. As viagens já aconteceram. Bendito seja Deus. Então, nós vamos então orar agora. Se ninguém tem mais motivo de gratidão, então agradece. A gente precisou essa semana e eu fui andar de bicicleta, e a minha bicicleta estava com o pedal quebrado, mas dava a impressão que estava só assim meio solto. E Deus me deu realmente proteção, porque eu andei uns bons quilômetros com aquele guidão quebrado. Amém. Então, graças a Deus, não caiu a bicicleta. Também a gente lembra do livramento de cada dia, de cada momento. Uma bicicleta no Espírito Santo. Eu não sabia que estava quebrada, ele mostrou que estava bem. Amém. Então tá bom. Vamos ficar de pé, a gente vai fazer a oração de gratidão. Oração de gratidão, quem é que está escalado na oração de gratidão é Leila, e a leitura de gratidão é do Osmar. Então tá bem. Fica um ali do lado do outro, que a gente faz a oração, depois faz a leitura, e depois da gente fazer a leitura no Salmo 125, nós vamos cantar este salmo em gratidão ao Senhor.
Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, que tu tem derramado sobre nós, cada um aqui colocou seus pedidos, saúde, o Senhor conduziu a vida missionária, o Senhor permitiu que tanta gente aniversariasse durante esse mês, cuidou de cada um, em especial a Rebeca, que aniversariou essa semana. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, pelo cuidado que tu tens com cada um. Te agradecemos pelo teu perdão, Senhor, das nossas vidas. Te agradecemos porque tu nos aceitas, assim como somos pecadores, Senhor, e por isso nós estamos aqui. Que nós tenhamos, Senhor, um coração grato diante de ti, pelo teu cuidado diário, Senhor, pela tua orientação, pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz e nos orienta. Seja conosco sempre, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 125, a gente vai ler e a gente vai cantar esse salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O ímpio não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, os justos praticariam a justiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz sobre ela. Sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá. Confia no Senhor, somos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor e volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre joelhos serão nas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre joelhos serão nas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá.
pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Sem Jesus não dá, você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Vamos sentar, irmãos. A gente tem a oportunidade de louvar a Deus. Você deve ter percebido aqui, né, que eu e Leni, a gente mudou o tom no meio da canção, porque o tom que estava aqui na partitura era um pouco baixo demais para a gente. Então a gente dessa vez subiu para cantarmos juntos, mas que bom que a gente vai cantando de olho fechado e de coração, né? Porque essa daqui foi mais fácil, igual glória para sempre. Mas eu queria convidar você para que refletisse sobre o que nós ouvimos, sobre o que cantamos, sobre o que cremos, porque a mensagem da Bíblia é muito clara. Não é possível existir sem Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele não há luz, não há vida, não há direção. É impressionante que a gente precise repetir isso hoje para dizer que a centralidade de Cristo é o fundamento principal da igreja, mas esta é a mensagem que a gente precisa repetir ainda hoje. Estamos no primeiro mês do ano e a gente acha que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa talvez organizar a nossa agenda de vários outros jeitos, mas sem Jesus não dá, e sem Ele é impossível ser feliz, é impossível caminhar, é impossível ter a paz, é impossível ter o amor, é impossível ter qualquer coisa, porque todas as coisas que temos nós recebemos pela graça e pela ação do Filho de Deus. Da mesma maneira também nós recebemos em Cristo o Espírito Santo de sabedoria. Nós ensinamos na escola dominical hoje de manhã. Jesus veio para cumprir todas as profecias da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. A partir do momento em que Jesus subiu aos céus, Ele disse à igreja que ela receberia o Espírito Santo. E receberia o Espírito Santo para quê? Para que eles pudessem ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria. E o primeiro dom que o Espírito concedeu à igreja foi um dom missionário. Nós estudamos isso na escola dominical,
hoje pela manhã e nós vamos voltar a estudar no dia 8. Então, se você tem dúvidas sobre dons, manifestações do Espírito Santo e sobre as coisas do Espírito, esse é o tema que nós estamos estudando. Está lá em Romanos capítulo 8, é um capítulo do livro do John Stott, o Espírito dos Filhos de Deus, e a gente vai ter que refletir sobre isso. E aí nós vamos aprender também, e nós estamos aprendendo, que o Espírito Santo é que nos convence, é que nos converte, é que nos sustenta, é que nos abençoa e que nos dá dons para que eles sejam utilizados no serviço do povo de Deus. E esta manifestação do Espírito, ela faz parte de uma dimensão na história da salvação que nós vemos que a Bíblia chama de os últimos dias. Então, para você saber, os últimos dias não são as últimas 62 horas ou as últimas semanas da humanidade, não. Os últimos dias começaram quando o Senhor completou a sua obra na terra, subiu aos céus e deu ordem ao Espírito para que ele encha apenas a igreja presbiteriana da aliança. É isso que está escrito lá, né? Só uma igreja que recebe a unção fica cheia do Espírito, as outras ficam buscando. É isso que a Bíblia diz? Você sabe que não, né? A Bíblia diz, e Pedro está explicando isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que chegou a hora em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne, sobre todos os povos, sobre todas as nações. Não é exclusividade de igreja nenhuma, de pastor nenhum, de homem nenhum. O Espírito está sendo derramado sobre todos. Portanto, o mesmo Espírito que está no pastor está em você, e é por isso que a gente ora agora, pedindo que Deus esteja nos concedendo a iluminação, a direção, a sabedoria do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo que a Tua palavra nos dê esta direção para que tenhamos um só coração, uma só fé e a capacidade de entendermos a visão que vem de Ti, que é uma só visão, a visão do Espírito sobre a realidade da humanidade e sobre tudo aquilo que tens preparado para nós. Dá-nos sabedoria e graça para recebermos isto e não nos tornarmos soberbos. Dá-nos, ó Deus, humildade e mansidão para explicarmos isto àqueles que ainda não conhecem o Teu Espírito. E faz, Senhor, com que todos e todas à nossa volta possam ver em nós a luz de Cristo Jesus e que o Espírito nos faça brilhar neste tempo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ao texto de hoje. O texto de hoje é um texto especial para aniversariante, mas não foi por causa dela que a gente escolheu o texto, mas Deus sabe todas as coisas, né? Acabou coincidindo com o dia dela. Então, você já conhece essa história, né? Mas eu vou contar a história, para você vai entender a história do texto, e depois a gente vai entrar no texto. Quando eu estava lá pastoreando a igreja presbiteriana de Copacabana, a igreja onde eu comecei a minha caminhada cristã, onde fui batizado na infância, fiz a profissão de fé, depois o presbitério me encaminhou para lá, e eu estava lá pastoreando a igreja. Num determinado momento, uma irmã insistentemente começou a telefonar para a igreja. E eu estava com uma agenda muito complicada. Uma agenda pesada, uma agenda difícil. E por conta dessa agenda, eu não estava conseguindo atender essa irmã. Até que a secretária disse: olha, pastor, a igreja lá tinha secretária. Aliás, depois eu vou contar essa é uma outra história para contar uma outra mensagem, né, que era a dificuldade que era chegar no pastor. Que a igreja tinha secretária, a igreja tinha zeladora, a igreja tinha uma tarefa enorme que as pessoas tinham para chegar ao pastor. Mas essa irmã tentou, até que conseguiu. Passou pela central telefônica, passou pela secretária, estava lá insistindo, estava lá ligando, e a secretária da igreja disse: pastor, ela não quer desistir, já ligou várias vezes, continua ligando, ela diz que precisa falar com o senhor. Eu falei: tá bem,
vai ver que alguma emergência pastoral, alguma coisa que precisa atender, que emergência pastoral faz parte da caminhada da vida do pastor desde sempre. Eu lembro uma vez que eu estava no cinema com a Carla e atendeu, tocou meu telefone, você vai atender? Está no cinema? Ela disse, bom, é da igreja, viu? Que graças a Deus não era nada demais. Mas às vezes era emergência pastoral. Aí tocou o telefone dela, a emergência era dela, a emergência médica. Então, sim, que Deus faz as coisas. Mas eu pensei, vai que é uma emergência pastoral. A irmã está ligando, está desesperada, deve ser uma emergência. E quando eu atendi o telefone, ela falou assim, pastor, o Espírito Santo de Deus e alguma coisa em mim está dizendo que eu preciso orar pelo Senhor, orar pela sua família hoje. Eu falei, está bem, então vamos orar. A irmã não fez a oração. Quando terminou a oração, coloquei o telefone do gancho. Aí a secretária avisou, é a Carla, que aconteceu alguma coisa com a Rebeca. A Rebeca tinha acabado de completar 10 anos, no dia 25 de janeiro, ela ficou presa pela bomba de sucção no fundo da piscina. O cabelo prendeu, ela tinha um cabelão compridão, que batia ali na cintura, o cabelo prendeu lá, teve que cortar o cabelo para poder tirar, saiu desacordada, aquela coisa de respiração boca a boca, aí corremos para o médico, faz exame, e pela graça de Deus, isso foi há 15 anos atrás. A gente está aqui, desde então a gente passou a ter 2 dias de aniversário, dia 23 de janeiro e o dia 25 de janeiro, quando Deus colocou a sua mão. De vez em quando eu vejo notícias de gente que ficou presa no fundo da piscina, de cabelos, de realidades que às vezes são até trágicas, outras que provocam sequelas, mas quis o bondoso Deus que a gente estivesse aqui não para contar uma tragédia, nem para contar uma sequela, mas para contar a bênção de Deus e a resposta de oração. E essa é a primeira coisa que eu queria convidar você para entender, antes da gente entrar nesse texto. Porque o texto de Romanos 8 diz que o Espírito Santo de Deus nos ensina a orar. Porque a gente não sabe orar, a gente acha que sabe, né? A gente acha que a oração é aquilo que a gente aprendeu a repetir. Então, a gente ensina até as crianças, junta a mãozinha assim, Papai do céu, faz uma oração, a gente vai repetindo algumas palavras. Mas o Espírito Santo de Deus nos ensina a orar. É o que diz o texto de Romanos 8, a gente está estudando isso na escola dominical. Ele nos move e ele se move dentro de nós. Tem até um canto que a gente canta que diz isso, o Espírito Santo intercede em você, o Espírito Santo se move dentro de você, até com gemidos inexprimíveis. Então, a gente acha que sabe orar, mas não sabe. O Espírito nos ensina a orar. Não só o Espírito nos ensina a orar, mas o Espírito Santo de Deus faz com que a gente entenda o propósito de Deus na nossa vida. E nesse mês de janeiro a gente está falando aqui sobre a caminhada cristã. No domingo passado eu até falei muita coisa no texto só, que eu li Atos 1, aí acabei falando do Espírito Santo, dos últimos dias, da volta de Jesus. Eu vou fazer devagar agora, tá? Então em Romanos a gente entra aqui em Romanos, depois Tessalonicenses, até chegar lá em Apocalipse, que a gente vai terminar em fevereiro nessa caminhada. Por que estamos falando disso, texto por texto? Porque o Espírito Santo de Deus precisa relembrar a igreja qual é a nossa mensagem central. Porque a mensagem central da igreja não é sobre a geopolítica deste mundo. Ainda que isso seja interessante, que você goste de ler isto, eu preciso lembrar para você o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que os reinos deste mundo estão com seus dias contados. Porque a partir do momento que Jesus subiu aos céus, começou a contagem regressiva. E todos, sem exceção, grandes e pequenos, os ricos, os poderosos e os mais simples, todos comparecerão diante do tribunal de Deus. E ao Senhor todos vão prestar contas. É o que diz a Bíblia. Então isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o que Jesus nos ensina, que o Espírito ensina. A segunda coisa que eu preciso lembrar para você é que nós muitas vezes olhamos também para as realidades deste mundo, olhamos para as notícias do nosso tempo e ficamos aflitos, angustiados,
é o mês de janeiro, o ano de 2026 já preencheu com notícia nesse mês, algo que talvez alguns dos nossos antepassados não tenham visto nem ouvido em uma década. Parece que está tudo muito acelerado, né? Pois então fique calmo. O mundo está acelerado, mas leia comigo ali. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Amanhã você vai abrir o jornal e aí vai ver mais uma notícia gritando, né? Ou vai, quem sabe, abrir as suas redes sociais e aí todo mundo grita nas redes sociais. Eu não sei por que ninguém sussurra, todo mundo grita nas redes sociais, né? E também não só grita, a gente tem um monte de coisas que nos afligem, que nos deixam angustiados. O que a Bíblia diz? O que Paulo está recordando que o Espírito Santo nos ensina? Que todas as coisas... Você conhece esse texto na versão de Almeida, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou pedir para você repetir. Quando você pegar o seu celular e ficar assustado, você vai dizer o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você estiver preocupado, lembre-se, Deus age em todas as coisas. Todas as coisas cooperam, todas estão na mão de Deus. Ele não é soberano, a gente não crê nisso. Pelo menos doutrinariamente, a igreja presbiteriana, a igreja reformada, diz que Deus é soberano e que cremos na soberania divina, na soberania de Cristo, no senhorio de Cristo em nossas vidas. Mas na prática a gente fica assustado, né? Fica angustiado, fica preocupado e acha que se a gente lê muita coisa, a gente vai fazer as coisas mudarem no jeito em que elas acontecem, ou na forma como nós vamos vivê-las. Tem uma novidade para você. E essa novidade já tem mais de 2000 anos. Todas as coisas cooperam, todas as coisas agem nas mãos de Deus, e Deus sabe o que está fazendo no universo, ainda que a gente não saiba, ainda que os homens pensem que saibam, ainda que eles façam isto ou aquilo, todas as coisas cooperam, todas as coisas estão nas mãos de Deus, e Deus age em todas as coisas. Agora eu vou dar mais um ponto doutrinário para você, que o Espírito Santo que está sobre toda a carne também faz com que aqueles que são de Deus sejam confirmados pelo Espírito de Deus. Esse texto às vezes é mal interpretado. Deixa eu só tirar o microfone que está chegando, né? Tem uma microfonia assim chegando? Não tem? Mas não estou ouvindo. Só eu que estou ouvindo. Não derrubei nada. Então vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu dessa vez não consegui derrubar nada. Olha, milagre, eu não derrubei água, não derrubei café, não derrubei violão, não derrubei fio, foi tranquilo. Os que me conhecem sabem, providência divina. Hoje eu não derrubei nada ainda. Daqui a pouquinho a gente continua. Então, vou pedir para você só gravar o que a Bíblia diz. O Espírito Santo de Deus age naqueles que são de Deus. A gente ensinou isso de manhã. Isso quer dizer que Deus conhece aqueles que são seus. Aliás, a gente não pode ter dúvida disso. Deus sabe aqueles que são salvos e aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele abençoou. Desde quando? Desde que Ele é Deus. Porque Ele é um Deus soberano. Nós sabemos? Não sabemos. Por isso eu até falei de manhã na escola dominical que a gente tem a humanidade dividida em 3 partes, não em 2, como algumas pessoas pensam. Tem gente que acha assim, tem os salvos e os perdidos. Calma lá, porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, tinha um homem segurando as vestes de um mártir da igreja chamado Estevão. E ele resistiu. Estevão está dizendo que os israelitas e os judeus de Jerusalém resistiam ao Espírito Santo, assim como resistiram aos profetas que vieram antes deles, assim como resistiram a Cristo, ao Espírito Santo. Isso quer dizer que Saulo de Tarso era um ímpio condenado, porque ele estava ali participando do apedrejamento e consentia com a morte de Estevão. É isso? Não, você sabe que não. Porque o capítulo seguinte de Atos dos Apóstolos mostra que Saulo tinha sido escolhido por Deus para levar
a mensagem aos gentios, aos outros povos. Quem diz isso para Ananias é Deus. Então isto quer dizer que aquele que Deus escolheu e predestinou e selou com o Espírito, estava perseguindo Estevão e perseguindo a igreja, resistindo ao Espírito Santo inicialmente, resistindo à palavra, perseguindo Cristo. Então é muito temerário que eu ou você olhemos para as pessoas e já imediatamente façamos uma etiquetagem. A gente diz assim: esse aqui é salvo, aquele ali não é. Na nossa visão humana aqui, a gente tem 3 tipos de gente. Tem gente que a gente diz com certeza que a gente acha que é de Deus, embora o nosso princípio de liturgia diz que o pastor não pode dizer isso a respeito de ninguém, nem diante de alguém que ele conhece lá no sepultamento, porque só Deus conhece os seus salvos e seus eleitos. Só Ele que conhece aqueles que Ele predestinou, que Ele conheceu, que Ele fez com que fossem conforme a imagem de seu Filho. Só Deus conhece isto. Mas aqui, desse ponto de vista nosso, a gente tem os que resistem, os que aceitam e aqueles que a gente acha que estão no meio, né? Eles estão aí nesse miolo, a gente não sabe exatamente se eles existem, se não existem, mas eu preciso lembrar para você que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, tem um homem predestinado por Deus, que Deus diz que predestinou, e Deus diz isso para Ananias, porque quando Deus fala para Ananias assim em Atos 9, vai lá na casa de Simão, na rua direita, na cidade de Damasco, na Síria, e encontra um homem chamado Saulo. Ananias diz assim: não, Senhor, eu tenho escutado coisas horríveis desse homem. Para a linguagem dos nossos dias, né? Ele já deveria ter sido cancelado, expulso de todo lugar, porque ele é uma pessoa horrível. Aí Deus diz para Ananias: Ananias, eu o escolhi. Então Deus conhece, mas eu não conheço, você também não. Por isso a gente precisa entender que o Espírito Santo está nos dizendo que aqueles que Deus conheceu, Deus predestinou para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí o verso 30, olha, Deus está agindo em todas as coisas. E aqueles que Ele conheceu e predestinou, Ele também chamou. E aos que chamou, Ele também justificou. E aos que justificou, Ele também glorificou. Agora você vai ler a parte em vermelho junto comigo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está escrevendo esse texto é aquele homem que estava segurando as roupas enquanto Estevão era apedrejado. Aquele que é inimigo da igreja. Aquele que foi para Damasco, na Síria, uma das cidades mais antigas do mundo, respirando ódio. É o que o texto diz. Você acha que discurso de ódio é uma coisa recente, nova? Não. Paulo já tinha isso. E ele queria acabar com a igreja, acabar com os cristãos, com aqueles que seguiam o caminho, que eram de Jesus. Mas o Senhor encontrou o meio da estrada. Deus disse para Ananias que ele estava predestinado. Então ele foi transformado, mesmo Paulo olhando para outro lugar, tentando às vezes até resistir à igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Agostinho, bispo da igreja dos primeiros séculos, Aurélio Agostinho, diz que nós teremos surpresas nos céus. E quando eu escuto isso, eu digo amém. Aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer que algumas pessoas que a gente acha que nunca vão ser salvas, podem estar lá. Pensa naquela pessoa que você diz assim, vive falando mal da igreja e vive criticando os crentes. Cuidado, porque o Espírito Santo pode estar trabalhando nessa vida e você não sabe. Deus pode ter algo preparado para essa pessoa e você não sabe. Nós deveríamos, como cristãos, suspender todo o juízo e colocar nas mãos de Deus. Aliás, Paulo também diz isso. Quem és tu, homem, que julgas é quem quer que seja? Bom, mas isso quer dizer o quê? Que a gente vai olhar para quem? Para nós mesmos. É o que ele está dizendo. Se Deus escolhe quem Ele quer, se Deus
já sabe aqueles que são dele. Se ele predestina, ele justifica, ele santifica, ele glorifica, aí Paulo vai dizer assim: então o que eu posso dizer a não ser isto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não preciso, e a igreja de Cristo não precisa, e você não precisa da ajuda de governo de homem nenhum, de estrutura nenhuma, de ideia nenhuma para que alguém seja salvo. Eu estou dizendo uma coisa nova? Não, estou dizendo que a igreja sempre disse na história: se alguém é salvo por obra do Espírito Santo. Ah, mas eu vou treinar bem o meu discurso, porque eu já preparei. Eu já fiz isso, tá? Para você saber, eu já fiz isso. Já preparei, assim. Aí eu li um livro, Como Convencer Alguém a Aceitar a Salvação. Aí eu disse assim: é fácil, né? A gente pega as 4 regras espirituais, a gente vai lá e arma uma armadilha para a pessoa. Não funciona. Porque você faz tudo que está no livro, você faz tudo que foi treinado no evangelismo e não funciona. Por que não funciona? A culpa é minha? A culpa é da pessoa? Não, não é. É porque é Deus quem age. As coisas cooperam de acordo com a vontade dele. E às vezes aquilo que eu fiz ou falei que parecia tão inadequado sacudiu a estrutura da pessoa. Eu preciso dizer uma coisa para você aqui que acho que todo pastor gostaria de confessar, mas hoje eu vou confessar, então preste bem atenção. Vou dizer uma coisa especial para você. A gente prepara o sermão, a gente prepara a estratégia, a gente faz ali o argumento, a tese, e frequentemente eu escuto uma pessoa ou outra dizer assim: pastor, o senhor naquele dia falou isso, isso e aquilo, e nunca mais eu esqueci. Eu fico às vezes pensando: será que eu falei isso mesmo? Acho que eu falei uma coisa e a pessoa escutou outra. O Espírito Santo fez isso. Ou às vezes o que era para ser só uma ilustração vira para a pessoa o centro daquela mensagem. Ela nunca mais esquece aquela história. Ah, mas era uma historinha só de ilustração. O sermão não era sobre isso. Mas o sermão não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que o Espírito Santo deseja. O que Deus quer que você saiba, que eu saiba, que alguém saiba, e o Espírito Santo opera em nós. Então eu vou dizer para você de novo: esse texto aqui, depois daquele evento que eu contei no início da mensagem, que Deus salvou a vida da Rebeca, ela adotou como lema de vida ali, o Romanos 8:31, está em vermelho. Por isso que eu disse que hoje o sermão é especial para ela, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus quem nos justifica, é Deus quem salva, é o Espírito Santo que opera. A gente precisa acreditar, irmãos, no poder da oração, no poder do Espírito Santo. Tem crente achando que precisa de técnica para convencer os outros, que precisa de programação neurolinguística. Vou dizer uma coisa para você: PNL, programação neurolinguística, técnicas de auditório, não geram ninguém salvo. Quem salva é Jesus, pela ação do Espírito Santo. E eu já conheci gente que, acho que vocês devem ter conhecido também, que foi convertida pelo Espírito Santo catando um folheto no chão. Já viu isso? Quem é que já teve essa experiência? A pessoa achou um folheto no chão, achou um folheto esquecido na bolsa, dentro de um livro, em algum lugar, leu aquele folheto e o Espírito moveu a história da pessoa. Já conheci gente que foi conduzido por sonhos até o Senhor. Já conheci gente que ouviu um hino, estava passando no meio da rua, ouviu uma música, e a música nunca mais saiu do coração. Já conheci gente que estava lendo um livro que não era nem religioso, mas Deus transformou a história e a vida dessa pessoa, porque todas as coisas são organizadas e cooperam e são parte da ação de Deus para aqueles que Ele conheceu e que Ele predestinou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos com Deus. Então não fica assustado com o mundo, não. Nós estamos com Deus. Nós estamos falando do poder do Espírito Santo, da oração. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com Cristo, com Ele, de graça,
todas as coisas. Agora eu vou pedir para você caminhar para o fim desta mensagem. Tinha tanta coisa para falar nessa mensagem, mas eu vou direto para o fim, né? Porque a gente precisa aqui entender que também não é pelo muito falar que as pessoas são convertidas ou vão entender. É pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Às vezes o pastor acha que se eu pregar 3 horas, aí as pessoas vão entender 30%. 1 hora elas vão entender pelo menos. Mas não funciona assim. Como é que funciona? Funciona pela obra do Espírito Santo. Como eu já disse, conheço gente que eu fui lá, fiz um sepultamento, e a pessoa disse: o Senhor naquele dia mudou a vida de muita gente. E nem eu lembro tudo que eu falei naquele dia. Porque não é pelo muito falar ou pelo nosso esforço, nem pela nossa estratégia, mas é pela ação e poder de Deus, do Espírito Santo, que nos últimos dias o Espírito trabalha sobre todos nós. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, ou mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Quem está à direita de Deus? Jesus. Você aprendeu isso no Credo dos Apóstolos, mesmo? Está à direita de Deus, de onde há de vir? Para julgar os vivos e os mortos. Mas Ele não está lá para nos julgar, Ele está lá para interceder por nós. Então você ora aqui, o Espírito Santo ora dentro de você, e Cristo está lá nos céus, à direita de Deus, intercedendo também. Você nunca está sozinho em oração. Se você entendesse isso, se cada um de nós entendêssemos isso, nós entenderíamos como a oração é importante. Mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida cristã. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Por isso Ele insistiu na oração. Por isso Ele falou: vigiai e orai. Porque você ora, o Espírito Santo está dentro de você, o Pai está diante de você e o Filho intercedendo por você no momento da oração, e será assim até o fim dos últimos dias. Agora o verso 35 a gente lê junto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? O texto coloca aqui uma realidade que é a realidade da igreja em Roma. Você sabe quem era o governante de Roma quando Paulo escreveu a Epístola aos Romanos? Nero. Não tem nem uma página na Epístola de Paulo aos Romanos falando de Nero. Nenhuma. Ele nem é citado. Sabe por quê? Porque não é importante. Quem é realmente importante é Jesus e o Espírito Santo e o que Ele opera em nós. Tem mais coisa para dizer, porque Paulo está dizendo aqui para os cristãos em Roma: por amor de ti, está falando do Senhor, de Cristo. Enfrentamos a morte todos os dias, literalmente. Eles estavam em Roma. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E aí o texto termina dizendo: mas em todas essas coisas, todas as coisas cooperam, Deus opera em todas as coisas, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Quem escreveu isto sabia que seria preso e lançado no cárcere por causa de Cristo, por causa de Roma. E ele está dizendo: somos mais do que vencedores. Quem escreveu isso sabia que a igreja passava por grande tribulação e perseguição, mas aí ele está dizendo: somos mais do que vencedores. Cristo deu o Espírito Santo à igreja porque Ele sabia que a igreja não teria os apóstolos por muito tempo, não teria líderes por muito tempo. A expectativa de vida na época em que esse texto foi escrito era de 30, 35 anos. Mesmo assim, João chega a mais de 80, mas ele é o único entre os apóstolos. De todos os 11 que sobreviveram, João é o único que envelhece. Todos eles, incluindo Paulo, que escreve esse texto, foram entregues à morte.
todos os dias, por amor de Cristo. Mas ele está dizendo, somos derrotados, somos atribulados, somos o povo da tristeza. Não, ele está dizendo assim, somos mais que vencedores. Mais que vencedor aqui não é quem ganha a Copa do Mundo, não. Mais que vencedor também não é quem fica rico. Mais que vencedor é aquele que tem o amor de Deus, porque quem nos separará desse amor? Tem alguma coisa mais preciosa do que o amor? Não tem, porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. A NVI coloca demônios aqui, viu? A gente na nossa Bíblia bota principados. Nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Você pode ler comigo? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem medo do ano de 2026? Somos mais que vencedores, apesar de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Você tem aflições? Somos mais que vencedores. Tem crente que tem medo de demônio, tem medo de divindades dos outros. Não deveria ter, não. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que aquele que nos amou e nos deu o seu Filho, também nos deu o seu Espírito, também nos predestinou, também nos encheu da sua presença e nos santifica, justifica e glorifica. Quem os condenará e quem os separará de Cristo? Quem vai separar você de Jesus? A resposta é: ninguém, nada poderá nos separar. E eu vou terminar dizendo uma coisa especial para você: nem você mesmo. Quem está escrevendo isso aqui? Quem está escrevendo isso aqui chama-se Saulo de Tarso. E Saulo tinha razões pessoais para não estar escrevendo isso. Ele começou perseguindo a igreja de Cristo. Ele começou resistindo ao Espírito. Mas o Senhor o transformou. Porque nem eu mesmo posso me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem nós mesmos conseguimos essa façanha. Se dependesse de nós, nenhum de nós seria salvo. Se dependesse dos homens, a igreja já não existiria. Eu tenho um amigo que é um amigo de infância, ele diz exatamente isso. Ele está em outra igreja, e ele diz: André, se dependesse dos homens, se dependesse de nós, a gente já teria acabado com a igreja. Mas sabe por que a igreja ainda existe? Porque ela não é minha, não é sua, não é nossa. E a salvação é uma obra de Deus. E nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu queria orar com você para a gente terminar esse momento. Depois a gente vai cantar esse texto. E aí aos poucos a gente vai introduzindo aqui os conceitos. Mas o que eu queria que você agora guardasse no coração é que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, aquele que nos amou, vai nos dar muito mais do que nós imaginamos, pensamos, e muito mais do que todas essas coisas, e nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Eu não sei como foi a sua semana, eu não preciso saber. Nada pode separar você de Cristo. Eu não sei como foi o seu dia hoje, também não preciso saber, porque nada e ninguém pode separar você de Cristo Jesus. E eu não sei como será a sua semana, nesses últimos dias de janeiro, mas nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você crê nisso, eu queria que você colocasse a mão sobre você mesmo. Pode colocar sobre a cabeça, sobre o peito, onde você achar melhor. Tem gente que gosta de botar a mão no peito, tem gente que botar a mão na cabeça. Fica à vontade, você está diante de Deus e nada pode nos separar de Cristo e do Senhor. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Nem nós mesmos, nem as estruturas desse mundo, nem as artimanhas do inimigo, nem a ira dos homens, nem o gênio do mal. Tem um hino que a gente canta assim, né?
nada pode fazer essa nossa vida afundar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui porque o Senhor quis, porque todas as coisas cooperam, todas as coisas operam nas tuas mãos. O Senhor age em todas as coisas para que nós possamos entender a tua presença, ver a tua mão e sentir a ação do teu Espírito em nós. Por isso o Senhor há de nos salvar, porque esta obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. E aqueles que o Senhor conhece, que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, o Senhor está trabalhando nestas vidas, justificando, santificando, para que afinal sejam também glorificados e estejam para sempre diante do teu amor. Isso não depende de nós, nem dos homens, nem dos acontecimentos deste mundo, porque o Senhor preparou todas as coisas para que aqui possamos estar diante de Ti. Nós te agradecemos porque neste tempo que o Senhor nos concede, nesses últimos dias até a volta do Cordeiro, o Teu Espírito está trabalhando em nós e naqueles que estão à nossa volta, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. E nós pedimos, Senhor, dá-nos a bênção de poder ver todas estas coisas com os nossos olhos, para que possamos proclamar que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes e na eternidade. Em nome de Jesus, somos mais do que vencedores, e a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode separar você de Jesus, e nada e ninguém neste mundo ou no porvir pode nos arrancar das mãos de Cristo, do seu amor, da sua presença, da sua intercessão. Nós vamos abrir aqui o nosso círculo de comunhão, enquanto nós cantamos para o irmão e para a irmã que está ao nosso lado. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Você vai assumir o compromisso de orar por quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Do meu lado direito está a Rebeca, do lado esquerdo o Idenir, e a gente tem a oportunidade de estar diante de Deus. Não tem problema, pode passar por cima do filho, não tem problema não. Então a gente vai ter a oportunidade de estarmos aqui orando uns pelos outros e uns com os outros. Mas eu queria acrescentar um outro compromisso. Do seu lado direito, você ora por quem está de manhã ou de noite, você escolhe aí. E do lado esquerdo você ora por outra pessoa. Mas na sua frente você está vendo alguém, não está vendo? Então você vai orar pela pessoa que está na sua frente também, né? Que você agora estou acrescentando. É porque 3 orações por dia é muito? Eu espero que não. Agora você diga que não, que a gente consiga crescer em oração, em intercessão, que a igreja da aliança seja uma igreja conhecida pela nossa aliança no Senhor, pela nossa intercessão e a nossa oração. Não esqueça a história que eu contei hoje. Deus pode estar nos convocando para orar por alguém e o Espírito nos convidando para interceder. Quando isso acontecer, ore, porque é assim que nós aprendemos as nossas experiências com Deus. Vamos orar? Pai amado, agora nós te pedimos, guia-nos no Teu Espírito Santo, faz-nos intercessores e intercessoras, por aqueles que estão perto, por aqueles que estão longe, por cada irmão e irmã que está aqui conosco,
Ó Pai, desperta-nos para orar, incomoda-nos a interceder, ensina-nos a contar as bênçãos das nossas orações, para que o mundo creia, para que o mundo saiba, para que o mundo descubra todo o amor que nós recebemos em Cristo, e que assim possamos proclamar que no mundo de tantas separações, de tantos ódios, de tantos muros, de tantas divisões, o Senhor vem para nos fazer um só, e nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que assim seja, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.